E aí pessoal do canal, tudo certo? Vou começar aqui mais um vídeo. Esse vídeo ele vai se tratar sobre um estudo de movimentos no plano 2D. E o objetivo desse vídeo, além de eu abordar com formalismos ou derivados, é eu demonstrar a fórmula da aceleração centrípeta e mostrar mais algumas curiosidades sobre o movimento circular uniforme. Então eu escrevi aqui o comecinho, que é movimentos no plano 2D. Daí eu vou começar assim, ó. Eu vou separar em duas etapas. Eu vou mostrar para vocês como você vai meio que representar uma posição, velocidade e aceleração, uma coordenada cartesiana. E eu vou mostrar isso com coordenadas polares. Então, eu vou começar aqui com um breve esquema coordenadas cartesianas. Então, aqui nós temos um sistema. Aqui nós temos o eixo X. Aqui temos o eixo Y. E eu vou traçar esse ponto aleatório só para a gente fazer uma análise. Então, o que você tem que começar fazendo num sistema assim? Você vai traçar o eixo X aqui e você vai traçar o seu eixo Y. Então, eu vou marcar aqui a altura e a base dele. Só que vocês concordam que tem um vetor que liga esse ponto. E esse aqui vai ser o vetor posição. Então eu vou fazer ele padrão, que ele parte da origem, e a ponta dele se aproxima do ponto. Então a ponta está no ponto P. E eu vou denominar aqui como o vetor R. Só que nesse estudo cartesiano, é muito importante a gente lembrar dos versores, que são os vetores assim que são pequenos, né? Então você vai ter os vetores unitários, no caso, que indicam a direção e o sentido. Então, olha só, você vai ter aqui o versor I no eixo X, o eixo-chapéu, e o volta-chapéu no eixo Y. E, então, no esquema de coordenadas cartesianas, você vai ter essa representação aqui. Só que, como que você vai representar o vetor R? Você vai escrever aqui a x na direção Y, somado com y na direção j. Ok. E a velocidade? Bem, como a velocidade é uma taxa de variação infinitesimal da posição, você escreve com esse formalismo de derivados, que seria uma variação diferencial da posição dividido por uma variação diferencial do tempo. Ou seja, o tempo tendendo a zero. E isso, como a gente viu que o R é xi mais yj, a gente tem que o dx dt na direção y, que é a taxa de variação da posição x para o tempo na direção y, somado com a taxa de variação da posição y com o tempo na direção j. Bem, então a gente tem aqui a posição de uma coordenada cartesiana, nós temos a velocidade de uma coordenada cartesiana, e se você quer a aceleração, ou seja, a taxa de variação da velocidade, você faz o mesmo processo. Então, você vai derivar e você vai obter isso aqui, ó. Você tem que a aceleração vai ser uma pequena variação dessa velocidade por um tempo infinitesimal, que é igual a uma pequena variação da velocidade em x, dt, no versor i, somado com uma pequena variação do y dt, na direção j. Então, isso aqui seria com um formalismo de coordenadas cartesianas. Só que, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês o formalismo com coordenadas polares. E vocês já vão entender que dá para demonstrar muito mais coisas de forma mais fácil. Com coordenadas polares, vocês já vão entender o porquê. Principalmente para movimentos circulares. Por quê? Numa coordenada cartesiana, para você representar um movimento circular, é muito mais complexo. Você escrever toda a decomposição. Já nas coordenadas polares, a única coisa que varia é o ângulo. Então,
esse é um sistema muito mais útil de você utilizar nessa abordagem. Então, eu vou fazer aqui a representação das coordenadas polares. E o que seria uma coordenada polar? Seria um sistema cartesiano que você identifica pontos com a variação da distância que ele está ao ponto central e a variação do ângulo. Então, é R e θ. É isso que vai influenciar. Então, você vai dar praticamente... Aqui eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que com umas pequenas diferenças. Aqui eu vou chamar de o eixo base. Só que isso não é o sistema cartesiano. Isso eu estou usando até como base. Ó. Eu até vou deixar assim flechinha para isso ficar bem claro. Que isso é só para você deixar mais estruturado. Porque o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um pontinho. Então aqui, ó, um pontinho que eu quero identificar. E eu vou pegar aqui um vetor que ele vai ligar da origem até ele. Vocês já vão entender aqui, ó. Então você vai ligar aqui. Só que o que vai estar acontecendo aqui? A gente vai ter aqui, para você identificar, vocês concordam que tem que ter um ângulo, né? Esse ângulo em relação ao eixo, eu vou chamar de θ. E esse vetor eu vou chamar de R, enquanto o comprimento dele vai ser um R. Só que, pessoal, eu já vou mostrar uma coisa muito importante. Eu vou escrever os versores. E olhem só que isso vai ser muito importante vocês entenderem essa etapa, que ela tem grande importância. Então, olha só. Aqui, ele é o versor chamado versor R. Então, é o R chapéu. E aqui, ó, perpendicular ao R chapéu, nós temos um vetor que tem módulo 1, ou seja, ele vai indicar a direção, que é o versor do ângulo θ. Então, é o θ chapéu. E lembrem-se que isso aqui, ó, vale 90 graus sempre. Só que, pessoal, eu vou começar escrevendo, por exemplo, aqui, ó, posição R. Qual que é o grande diferencial do lado de cima? Que a única coisa que vai definir essa posição vai ser o tamanho desse vetor vezes o versor para indicar a direção e sentido. E a velocidade? Ou seja, a velocidade, ou seja, você vai derivar, ou seja, dr dt. E a aceleração? A aceleração é dada por dv dt. Ok. Pessoal, nesse, uma dica muito... até meio que óbvia, que como a gente não tem um eixo x e y, é muito importante ressaltar que a taxa de variação do versor da direção y, o tempo, é igual a zero. Isso vale o mesmo para o versor j. Porque a gente está trabalhando nesse outro sistema. Então, isso implica... Então, eu utilizar isso vai implicar nessa condição aqui. Então, ele está implicando nisso aqui. É importante ressaltar essa informação. Pessoal, eu vou escrever aqui dois elementos importantíssimos agora para a nossa demonstração. Porque a gente sabe isso, eu quero demonstrar isso aqui, ó. Então, elementos importantíssimos, que agora a taxa de variação do versor R com o tempo, então, como que o versor R ele vai estar variando com o tempo no movimento, vamos dizer assim, é o θ ponto, que é a variação de θ com o tempo, vezes o versor θ. Pessoal, isso dá para demonstrar, mas eu vou fazer uma demonstração que usa isso. Então, para a gente economizar tempo, eu vou colocar isso aqui, que faz parte da nossa demonstração. Então, e a taxa de variação com o θ versor com o tempo?
devemos lembrar que vai ter um sinal de menos, ou seja, vai estar da variação vai estar no sentido oposto, vezes a velocidade assim do ângulo θ, que é o dθ dt, vezes o versor r. Isso, vocês não precisam se preocupar muito. Eu vou deixar aqui que é importante vocês meio que só saber mesmo. Por quê? Eu vou abordar aqui numa demonstração bem importante que ela vai começar agora. Então, olha só. O meu objetivo é demonstrar para vocês a aceleração centrípeta, né? Então, eu vou começar num caso mais geral, para chegar num caso simples e mostrar para vocês. Então, eu vou escrever aqui, ó, calcular o v, essa velocidade, né? Vocês viram que a velocidade é a derivada em relação ao tempo daquilo ali, então, do r, então, no caso, dr dt, só que o que seria o d dt, que é o que eu mostrei ali em cima, do θ ponto vezes θ versor. E... pera lá. Tá. No caso, esse seria o ddt do r vezes... Eu só me confundi um pouquinho aqui. Por quê? Voltando aqui, só para vocês entenderem aqui. Vocês concordam que a velocidade do dr dt... Só que o que seria o R, né? O que seria o R? É o R versor. Agora sim, é o R versor. Só que vocês concordam que quando a gente tira uma derivada do produto, existe uma regra da derivação, que quando você aplica o conceito da derivada, você acaba chegando nisso aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma demonstração. Então, a derivada por exemplo, uma derivada assim, quando a gente está tirando uma derivada de um produto, como é que vai ficar? Aqui uma letra aleatória aqui embaixo, tá? É um T. Como que vai ficar essa derivada aqui? Vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Essa é a regra do produto que você vai aplicar aqui. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Vai ficar a derivada do primeiro, ou seja, o dr dt vezes o segundo normal, somado com o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui que entra, pessoal. Aqui que entra essa informação destacada em vermelho, dr versor dt, que é o θ ponto, θ chapéu. Ou seja, pessoal, vocês concordam que você pode simplificar com uma notação de Newton, que é o R ponto, aqui é o R chapéu, mais R, e vocês concordam que a gente chegou que isso é o θ ponto, θ chapéu. Então, a gente pode chegar que isso é o R ponto, R chapéu, mais o R vezes o θ ponto, vezes o θ chapéu, θ ponto. E agora, pessoal, vocês estão enxergando algo de especial nisso aqui, que a velocidade, eu cheguei incrivelmente que ela é um R ponto, eu já vou fazer uma interpretação, vezes um R na direção do R, mais um R θ ponto na direção do θ. Ou seja, pessoal, vocês percebem que tem duas direções agindo na nossa velocidade, não é? Nossa, isso é muito bom, pessoal. Porque, olha só, a gente tem aqui um retângulo e olha só, vocês concordam que essa parcela aqui, como está na direção R, ela vai ser denominada de velocidade radial. Então, ela vai ser um VR. E vocês concordam que essa segunda parcela, como está na direção θ, vai ser a velocidade θ. Eu vou chamar assim. Só que isso vai ser muito importante na nossa análise. Eu vou, primeiramente, abordar agora como que seria a aceleração. Porque a gente sabe que no movimento circular o raio é constante, diferente daqui que o raio pode variar.
O que implica que o R ponto vai ser zero, porque a derivada da constante é zero, e a velocidade R também, a velocidade radial ela vai ser zero. E só a velocidade de θ aqui não. Só que, pessoal, eu quero aqui, antes, fazer uma abordagem para aceleração. Então, o que nós vamos fazer de especial aqui? Eu vou só acrescentar mais uma página e eu vou demonstrar para vocês a grandiosa aceleração. Então, aqui, ó. Vamos aqui, ó. Vamos calcular o quê? A aceleração nesse movimento geral. Pessoal, eu só vou colocar aqui para vocês relembrarem. Então, lembre-se que o dr versor dt era o θ ponto com o θ chapéu e o dθ chapéu dt é menos θ ponto r versor. Pronto. Só para a gente lembrar disso, porque a gente tinha chegado antes nisso aqui, ó. Concordo que a aceleração é o dv dt, né? É o dv dt. Só que vocês concordam que a gente chegou ali em cima naquela outra forma do dt, né? Então, a gente tem aqui, ó, o vr e o vθ. Então, isso vai ser igual a um ddt da velocidade. Só que eu decompus a velocidade em direção radial e em direção angular. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. E isso vai ser a representação da aceleração. Só que vocês concordam que a gente vai ter que calcular essa derivada. Então, a gente tem a parte 1 e a parte 2, porque vai dar um servicinho só. Então, aqui, ó, vamos começar abordando a parte número 1. Vocês concordam que a velocidade radial, a gente chegou ali em cima que era o R ponto vezes o R versor, não é? E vocês vão ter exatamente isso aqui nessa parte 1, que como a derivada da soma é igual à soma das derivadas, por isso que eu separei em duas partes, porque a gente pode fazer isso. Então, o dvr dt, ele vai ser igual ao ddt, ou seja, a derivada em relação ao tempo, do que dessa velocidade radial, que é o R ponto multiplicado pelo R versor. Só que lembra da regrinha da derivada do produto que eu falei? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, como é que vai ficar aqui, ó? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. No caso, a derivada do segundo, né? Então, aqui está certo, né? O dr.dt é r chapéu mais r.dr chapéu dt. E vocês concordam, pessoal, que um dr.dt ele se transforma no r dois pontos, porque você está tirando a derivada de novo disso em relação ao tempo. E a gente viu antes que o dr chapéu dt é o θ ponto vezes o θ versor. E a gente vai deixar isso aqui quieto, mas a gente vai ter então isso aqui, ó. R dois pontos, R chapéu, mais R ponto, vezes θ ponto, θ chapéu. Isso aqui a gente vai deixar quietinho para depois a gente juntar tudo. Qual que vai ser aqui a parte 2, galera? A parte 2 vai ser a velocidade θ, que a gente viu que era o R θ, ou seja, a velocidade ali linear na direção θ. A gente tinha o dvθ, então o dvθ dt é a mesma coisa, é o dθ do que a gente chegou, só que olha o que vai mudar aqui, ó. É uma derivada do produto triplo, é o r vezes θ ponto vezes o θ versor. Sabe o que você faz numa situação dessas? Eu até vou destacar aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai fazer um produto, vamos dizer assim,
Você já vai entender o porquê. A gente vai usar aquela regrinha que a gente viu antes. Então, a gente vai fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mas o primeiro vai ser a derivada do segundo. Então, a gente vai ter assim, ó, derivada... Opa, tô tracejando. Então vai ficar assim, ó. Derivada... Eu vou fazer aqui embaixo, pessoal. Que aqui já ficou interessante. Então, isso aqui, ó, vai ser a derivada do primeiro em relação ao tempo, multiplicado pelo restante ali, né? Então, por esse restante aqui. Mais o R vezes a derivada do segundo. Aí a gente vai ter isso aqui. Daí você vai aplicar de novo, ó, o θ ponto, θ chapéu. E vamos calcular isso aqui, não é? Ok? Então, a gente vai aplicar a regra de novo, ó. Eu vou fazer aqui mais rápido, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, vezes o que a gente viu, que é a derivada do segundo, que é aquilo que a gente tinha visto antes. Isso aqui vai ficar θ 2 pontos, vezes θ ponto, menos θ ponto, elevado ao quadrado. Isso é com o sinal de menos, né? ele prevaleceu, vezes o R versor. Beleza. E como que fica quando a gente junta tudo isso aqui? Então, como é que vai ficar aqui? O dvθ em relação ao tempo, que é o que a gente queria, vai ficar igual a isso aqui, ó, ao R ponto, vezes o θ ponto, vezes o θ versor, mais o R que multiplica isso aqui, ó. Que multiplica isso aqui. Então, o R que multiplica, quando eu estou usando Newton, eu vou falar assim, mas é derivada de segunda ordem de θ em relação ao tempo. Mas é θ 2 pontos, vezes θ versor, menos θ ponto elevado ao quadrado, vezes R versor. Pessoal, não se assustem muito com essa demonstração, que é só um formalismo para isso ficar fisicamente aceitável. Ou seja, isso aqui vai ficar R ponto, θ ponto, vezes θ versor, mais o R vezes o θ ponto, vezes o θ versor, e tem o sinal de menos, menos o R vezes o θ ponto elevado ao quadrado, vezes o R versor. Belezinha, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, essa parcelinha, que é nada demais, e essa parcelinha aqui, ó. É que esse, pessoal, provavelmente muitas pessoas não viram isso, porque esse é o caso geral de qualquer movimento do universo, assim que segue as leis de Newton e etc. Sem relatividade. Então, a gente vai ter aqui, ó, que o A, vetor, ou seja, a aceleração, a gente tinha chegado aqui a soma dos dois, né? Ou seja, é o dvr dt mais um dvθ dt. E como é que a gente tinha ali em cima? A gente tinha aqui, ó, R, então a gente tinha o R 2 pontos, só que daí, tá, eu vou fazer tudo aqui, então, a gente tinha R ponto, θ ponto, a gente só chegou, mas θ versor, agora o segundo, mais R ponto, θ ponto, vezes θ versor, mais, daí, mais, então, R ponto, θ ponto, mais R, θ 2 pontos, eu só deixei prevalecido esse outro, θ versor, o sinal de menos, menos R, θ ponto elevado ao quadrado, R versor. Pessoal, eu já tenho esse resultado mais em mente, mas ele vai ficar assim, ó. Utilizando isso, a aceleração, você só vai colocar tudo que está relacionado com R versor de um lado, né? Então você vai ter aqui, né? Isso aqui, ó, é do θ versor. Isso aqui é do θ versor. Isso aqui é do θ. Daí você vai separar somente, tipo, em um lado. Então vai ficar assim, ó. R 2 pontos menos R, que multiplica θ ponto elevado ao quadrado, R versor,
mais 2r ponto θ ponto mais o r θ 2 pontos θ versor. Tá carregadinho isso aí, né? Mas essa é a expressão geral da aceleração do movimento bidimensional. E se você vai fazer uma análise geral, vai surgir alguns termos mais complexos. Por exemplo, esse aqui, ele é denominado termo de Coriolis. Só que eu não vou entrar em detalhes sobre todos eles, porque a gente quer saber do movimento circular, que é um movimento relativamente simples, que provém de forma correta, ele provém dessa fórmula aqui, né? Então, eu vou aqui, com base nessa fórmula aqui, estudar um movimento circular. Aí, vamos começar a aula. Então, começando a nossa aula, temos aqui, eu vou escrever aqui, um movimento circular, assim. Eu vou fazer aqui um caso mais geral, um movimento circular. Vocês concordam que no movimento circular, a gente tem que a velocidade radial é igual a zero e que a velocidade em θ é diferente de zero, porque ele está rotacionando assim. Então é diferente de zero. Só que a gente sabe que o raio vai ser constante. E se você deriva, a derivada de uma constante é zero, ou seja, a aceleração também é zero. Claro, isso a gente tem para o raio, né? Então a taxa de variação com o raio vai ser zero, e a taxa de variação da variação do raio também vai ser zero. Ou seja, pessoal, vamos estudar um movimento uniforme. Então, nada melhor para estudar um movimento circular começar desenhando um círculo. Então a gente vai ter uma linha, aqui nós vamos fazer um tracejado aqui. Então vamos montar um sistema para ficar visível para vocês aqui. Então, eu tenho aqui, ó, vamos dizer, um pontinho que eu estou marcando, e eu vou pegar de forma tracejada aqui, eu vou ligar uma linha para a gente visualizar. Então, isso aqui vai ser a linha radial, e eu vou ligar aqui a linha tangencial. Então ela vai ficar mais ou menos assim, ó. A linha tangencial é a linha que está tangente a essa circunferência. Pronto. Bem, a gente vai ter assim, ó. Primeiramente, a gente está analisando o movimento circular. Então, eu vou começar escrevendo algumas coisas que a gente já viu. A gente viu aqui que sempre nós vamos ter essa setinha. Eu escrevi como uma setinha verde, no caso. A gente tem os versores, concorda? A gente tem aqui o versor R. Então, é o versor R, e fazendo 90 graus, nós temos o versor θ. Então, aqui, ó, versor θ e o versor R. Aqui, a gente tem o ângulo θ. Isso é tudo que a gente já viu. E, pessoal, agora a gente não sabe de jeito o que está acontecendo. Então, vamos fazer uns cálculos, né? Eu vou começar com a nossa convenção. Então, eu vou chamar o θ ponto de ômega. E o que a gente vai chamar de ômega? É a velocidade angular. Grave. Em muitos livros, o ômega é usado como velocidade angular, na maioria dos livros. E eu vou usar aqui o θ 2 pontos, também, mesma coisa. Vai ser um alfa, que também ele vai ser denominado analogamente de aceleração angular. Beleza, essa vai ser a nossa convenção. Pessoal, se vocês substituírem
na equação da velocidade, pensem só, pessoal, como a gente tem que no movimento circular o R é constante, a gente tem que o R ponto vai ser igual a zero. Então, olha só que mágica, pessoal. Eu vou fazer uma pequena anotação breve. No MCU, isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, aqui vai multiplicar por zero. Ou seja, a gente só vai ter esse termo aqui. É o R vezes θ ponto vezes θ versor. Então, vamos subir aqui em cima. O que a gente vai ter? Que a velocidade era isso aqui, ó. O R θ ponto θ versor. Só que a gente não denominou que o θ ponto, a partir de agora, ele vai se chamar de ômega. Então, a gente tem que... O que vai ser a velocidade? Vai ser um ômega. Então, vai ser a velocidade angular vezes o raio vezes um θ versor. Galera, demonstramos uma fórmula muito legal. E a partir disso, a gente já pode escrever o nosso vetor. Vamos analisar. Θ versor, ele vai ser paralelo. Ele está vindo no objeto. Então, a gente vai ter exatamente isso aqui, ó. Pois ele está positivo, ou seja, está na mesma direção e sentido, ele vai ser multiplicado por um ômega, um raio. Então, ele vai ser maior, por exemplo, se ele está acelerado, vai ser maior que um assim, ó. Então, esse aqui, a partir de agora, vai ser chamado da velocidade. Beleza. Só que a velocidade ela tem que bem intuitiva. E agora, que entra a famosa demonstração. Na aceleração, a gente tem que o R dois pontos é igual a zero. A gente viu aqui, ó, que a gente vai ter que o R dois pontos vai ser igual a zero. E o R ponto também é igual a zero. Então, pessoal, notem isso aqui. O termo denominado pelos físicos de Coriolis, ele vai virar zero. E esse termo aqui, ele vai se transformar somente em um alfa, porque o θ dois pontos a gente chamou de alfa, vezes um R vezes um θ versor. E vocês concordam que o raio ele vai virar zero, porque a aceleração do raio ele vai ser nula, porque a derivada de segunda ordem de uma constante é zero. Então, a gente vai ter aqui, com o sinal de menos, o que é o θ ponto? A gente viu que é o ômega, né? Então, vai ficar menos ômega ao quadrado, vezes o raio, vezes o θ versor. Pessoal, finalmente, nós demonstramos essa expressão. Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem que a aceleração é menos ômega ao quadrado, vezes o raio, vezes o θ versor, somado com alfa, vezes o raio, vezes o θ versor. Essa aqui seria a aceleração no movimento circular uniformemente variado. Ou, então aqui a gente tem. Pessoal, isso aqui é muito legal. E, para quem já viu isso, por exemplo, num tópico de física, eu já vou mostrar algo muito surpreendente aqui, ó. Isso aqui é a famosa aceleração centrípeta. E essa aqui é a famosa aceleração tangencial. E quanto que vale a aceleração? Então aqui, ó, o modo de aceleração centrípeta é o ômega quadrado R. Só que, pessoal, nós sabemos que o ômega é a velocidade angular, ou seja, a velocidade angular é o v quadrado sobre R. Então isso aqui, ó, é o v quadrado sobre R ao quadrado. Só que como tem o R, você faz um tchá e um tome. Ou seja, você tem v quadrado sobre R, que é a famosa expressão da aceleração centrípeta do módulo. E o módulo da aceleração tangencial já está embutido. É o alfa vezes o raio, que também é bem intuitivo. Então, pessoal, a gente fez uma ótima demonstração. Assim, eu fiquei bem feliz aqui. E, só de curiosidade aqui, se você quer calcular a aceleração,
Então, eu vou desenhar os vetores aqui, né? Então, a gente viu que a aceleração centrípeta, a gente tem um sinal de menos, não é? E o sinal de menos indica que está na direção contrária. Então, a gente vai ter aqui, ó, eu vou fazer de uma cor diferente. A gente tem aqui, ó, uma aceleração centrípeta. E a gente tem aqui, ó, essa aceleração tangencial. Só que pela regrinha do paralelogramo, eu vou calcular a aceleração, só para a aceleração resultante, para a gente finalizar o nosso estudo diário. Então, vamos traçar um vetor aqui, e esse vetor aqui é a aceleração resultante. Mas olha só, pessoal, então a gente vai ter isso aqui, ó, a aceleração centrípeta. Nós temos aqui a aceleração tangencial e que tem a aceleração resultante. E pessoal, o que eu faço se eu quero a aceleração resultante? Você vai, nesse caso, como são perpendiculares, utilizar o teorema de Pitágoras. Então, a aceleração resultante, o módulo, é a raiz quadrada de aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. E, como as duas têm o raio, ele vai ficar fora. E como o alfa está elevado a 1 e o ômega a 2, ele vai ficar assim, ó. Qual que vai ser a nossa aceleração? É a raiz quadrada de alfa elevado ao quadrado mais ômega elevado na quarta vezes o raio. Pessoal, fizemos mais uma lindíssima demonstração aqui de física. Aí eu posso fazer alguns problemas no canal que possam envolver isso. Vai ser bem legal. Espero que vocês gostaram dessa minha demonstração da aceleração de hoje. Então, eu estou aqui no alojamento do Farias Brito. Daí eu estou fazendo vídeos assim que possível. Então, espero que vocês gostaram. Estou passando um replay aqui da aula para ver que ficam muito bonitas as anotações. Estou muito feliz. E espero que vocês estejam bem, acompanhem o canal e venham com mais conteúdos. Pessoal, tchau e até mais.